É complicado. É complicado, eu diria até demais. Eu É diria bastante complicado. é bastante complicado, Gabriel Simões. Complicadíssimo, dirias? Eu falei das complicações, Aham. só, entendeu? Pois é. É, Extremamente complicado, né? assim, um absurdo de complicado. É complicado. O Vasco, Taça caralho, Rio tá mano. complicada? A Ih, Libertadores vai Ou estar. vai ganhar de novo? A Libertadores vai estar, os fica caras vão tranquilo. entrar no. Entendi. O cara tá revoltado. Ó, se quiser xingar o Veneco, é outra pessoa. É outra. Eu não tenho nada a ver com isso. Nos tempos de EI, É. nos tempos de EI, isso não acontecia. Pedro, Cala-te certeza se era boca. vascaíno, tinha uma cruz de malta lá no peito. É, tem isso. Meu amigo, o Vasco agora vai ficar um mês sem jogar, porque foi eliminado do Carioca, no Maraca Foi. lotado. É. Qual é o sentimento enquanto vascaíno? Tá, Que é bom frisar aqui, que o senhor desde que eu te sim. conheço, na época de esporte interativo. Não era Dirias desde que TNT, era... nasceu, por acaso esse. É, E é... normalmente eu tento separar bem as duas coisas, né? Aqui não necessariamente eu preciso fazer isso, Perfeito. mas eu vou tentar na medida do possível, né? Cara, assim, é bem simples o que aconteceu, porque o Vasco mereceu perder, né? O Mereceu Vasco perder, a verdade é mereceu. essa. Mereceu, porque o Vasco enfrentou o Nova Iguaçu 3 vezes no Carioca, empatou uma, jogando muito pior, né? No Pior jogo 1 das da três. semifinal, e perdeu nas outras duas. É. Então, assim, o Vasco mereceu, é preocupante a situação do Vasco. E eu acho até que o Vasco tem problemas bem maiores, tá? Que isso fique claro. Eu não tô querendo ser resultadista, porque quem me acompanha me ouve falar disso já há mais tempo. Não tô querendo procurar o culpado. E que fique claro aqui que eu acho o Ramon Dias um treinadorzaço, ok? Mas Bom, dito isso, pontuado isso, é preciso falar que o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano, de quem eu sou fã, tem erros aí preocupantes nos últimos jogos, né? Se você pegar os últimos 3 jogos do Vasco, Terríveis. desde o Água Santa, foram jogos terríveis, né? Tirando os 20 primeiros minutos contra o Água Santa, que parecia o Barcelona do Guardiola, Calma. naquele mesmo jogo, tudo acabou, tudo ruiu, né? Então, acho que assim, insistir no Rojas, no Praxedes, no Zé Gabriel, um foi contratado a pedido dele, né? O Rojas. Os outros dois renovaram a pedido dele também. É um desses problemas. Até falei sobre isso no Twitter ontem. O Praxedes como titular estava totalmente fora de sintonia, cara. A torcida até perdeu a paciência e acho que o Ramon demorou demais para tirar ele do jogo. tem um moleque gordinho de óculos que é vascaíno que acho que não gosta muito pra chat na internet. Também Acho que não é muito fã do nosso é, mano Praxedes, né? O Rojas, cara, o Rojas ele não sabia se ele estava jogando de lateral direito ou se era para alinhar na linha de 3 na zaga. Isso porque o Vasco teve a semana inteira para treinar e o Nova Iguaçu jogou a Copa do Brasil contra o Internacional no meio de semana. Eu falei, pô, o Vasco vai entrar tentando massacrar, né? Quando eu vi a escalação, velho, eu falei, pô, Rojas na lateral no lugar do PH. O Medel de volante. Que, porra, já não mas, tipo funcionou assim assim, quando ele chegou, entendeu? Eu falei, cara, sabe, o Vasco precisa ganhar. O que o Ramon tá fazendo, pô? mas você acha que o momento Ele, pra fazer as merdas não é agora? Entendeu o que eu tô até falando? cara, até é. Eu acho que o torcedor do Vasco Mesmo. tem essa sensação também, sabe? Tipo assim, Porra, eu cara, como botafoguense, Mas ao mesmo tempo, o cara, Botafogo foi pra Taça Rio, pô. Tipo assim, fiquei puto, mas, meu Mas, irmão, a mas tem uma hora pra dar diferença grande. merda? Tem uma diferença Não, grande. eu A sei, mas... diferença, a diferença primordial é que, cara, ele conseguiu um ótimo trabalho no ano passado e se encarou 2024 como uma mudança de chave do Vasco. Uma mudança de chave sim. não pra ganhar tudo, mas pra assim, chega de sofrer lá embaixo, é a partir daqui. A partir daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir incomodar? A gente vai conseguir, pô, ir numa final de Carioca com o Flamengo e, pô, se ganhar, vai ganhar ou não, a gente não sabe, mas vai fazer um jogo duro lá, vamos incomodar? Cara, o que a gente viu é o contrário. A gente Pô, viu pior que pro Vasco, o Vasco moleque, pior. uma Agora que vitória, nos um títulozinho clássicos, o agora Vasco era o que jogou bem os precisava, três, né? né?
Jogou bem precisava do título. O torcedor mano. tá carente por causa disso, assim. E eu até Verdade, concordo com isso que você falou, pô. O Vasco precisa experimentar algumas coisas agora. Mas quando o Ramon experimentou, não deu certo, né? Nos clássicos o Vasco competiu, jogou bem os 3 clássicos, na minha opinião. Mas, porra, assim, é medíocre demais o Vasco perder pro Nova Iguaçu da maneira que foi, pô. É medíocre demais. E não tem desculpa. O Vasco não precisa ser galáctico, não. Porque eu repito, o Vasco tem problemas bem maiores, né? O Vasco perdeu o Jair e o Paulinho, espinha dorsal do time do ano passado, os 2 por lesão. Fora praticamente da temporada inteira. O Vasco não repôs, pô. O trabalho do Matos é pior que o do Paulo Brax hoje, pô. É pior que o do Paulo Brax. Ele gastou mais de 120 milhões na janela. Se você for ver o time do Vasco inteiro hoje, custou mais de 200 milhões, pô. Isso é importante. O Sforza e o Galdames, que, na minha opinião, são reforços interessantes, tá? Mas eles não tornam o time melhor, pô. O Sforza, ele tem um senso de posicionamento excelente, ele custou 30 milhões, ele acabou de chegar, ele foi o melhor volante do pré-olímpico, mas ele é primeiro volante. O Galdames, ele não marca ninguém. Ele é meia, pô. Então nenhum dos dois substitui o Jair e o Paulinho. Então o Vasco perdeu 2 jogadores, 2 jogadores com status de titulares, status de talvez melhores jogadores do time ali, na primeira prateleira, e o Vasco não repôs isso, pô. O Medel, ele não pode jogar de primeiro volante. Isso já estava claro há muito tempo. Quando ele chegou e estreou contra o Atlético Paranaense, foi pavoroso, pô. Assim que ele chegou, ele não pode jogar de volante. Aí o que o Ramon fez? Botou ele pra zaga, passou a jogar com 3 zagueiros, porque ele não tem estatura boa para jogar ali no miolo de zaga, o jogo aéreo fica tenebroso, e o time ficou ótimo assim. Só que essa é a grande questão. O Vasco precisa de jogador. O Vasco tem que contratar. O Alexandre Matos está fazendo um trabalho péssimo a 777, que seja, com todo o processo de que demora 15 dias para o cara conseguir contratar um jogador. Tem culpa da 777, tem culpa do Matos. O Ramon, ele está sempre tendo que extrair o máximo dos jogadores. Ele está sempre esticando a corda porque falta opção. Falta opção para o time. Você olha para o elenco, ele está sempre tendo que corrigir um problema jogo após jogo. Então, o problema antes do Nova Iguaçu era o buraco que ficava na entrada da área, né? Tinha um buraco. Era um latifúndio na frente da área do Vasco. Aí ele fez toda essa escalação maluca aí, teve a semana toda para treinar. Teoricamente, o Vasco estava com 4 zagueiros precisando ganhar o jogo para corrigir esse problema. Mas aí o que aconteceu? O Vasco ficou sem meio campo, sem nenhuma criatividade. Ficou tocando bola na defesa e não conseguia chegar perto da área do Nova Iguaçu. Então, o Vasco precisa de jogador para o Ramon poder conseguir trabalhar, entendeu? E parar de ficar solucionando o problema jogo após jogo. E por mais toda a coletiva ele pede. Toda a coletiva. A gente precisa de jogador. A gente precisa de jogador. Eu pedi um volante e não veio. A gente precisa de jogador. Toda a coletiva, pô. E vai ser assim vai esperar ser assim até o final do Brasileiro, para ser de novo como foi ano passado? Gastando 200 milhões em contratação? E ao passo que o momento para dar merda era agora, né? Porque o Carioca tem menos importância, mas o momento para você contratar todo mundo e organizar também é agora, né? Já foi. Também foi. Não mas ainda há tempo, né? Mas, porra, o bagulho tá começando a chegar. O Vasco corrigiu muito na temporada passada, na janela de meio de ano. Sim. O fator renovação do Ramon, a chegada do Alexandre Matos, era algo que dava esperança. Isso, né? Era algo que dava esperança para, pô, agora a gente vai corrigir esses erros da temporada passada. Só que tá rolando o mesmo erro, entendeu? Tá rolando o mesmo erro. E outra coisa é que, assim, eu não tenho a perspectiva de que esse resultado soe como alarmante dentro do Vasco, entendeu? E isso que é o pior. Isso que é o pior. Porque deveria estar o nosso CEO lá, o Lúcio Barbosa e tal, revoltado, chamando reunião de emergência e falar: meu irmão, a gente perdeu pro Nova Iguaçu. Com todo respeito à grande laranja mecânica aí do Nova Iguaçu, o Ru Nova Iguaçu, um abraço pra Fanny. O Vasco não pode achar normal que no Maracanã, com 60 mil pessoas, em 2 jogos de semifinal... 2 jogos, né, moleque? Se contar o da Taça Guanabara também, né? Mas eu vou contar só esses 2 de semifinais. Caralho. 2 jogos, não consegui matar um confronto contra o Nova Iguaçu, independente de qual seja o elenco do Vasco, tá? Independente de qual seja o elenco do Vasco. Não pode. Então, eu acho que o ponto primordial é esse, cara. Assim, não é um início de SAF, é o início de SAF. Mas são 200 milhões gastos no Vasco.
pro time. Então, assim, desculpa. Era pra estar melhor. Ponto. Ponto. Acabou. 200 milhões era pra estar melhor. E aí assim, se você não tá melhor com 200 milhões, o que te leva a crer que esses mesmos caras que estão gerindo o Vasco, com mais de 500 milhões, o Vasco vai estar bem? Porque, assim, às vezes dinheiro não é tudo, né? Às vezes dinheiro não é tudo. Cara, mas o é porque o Botafogo gastou, mas o Botafogo achou um monte de jogador bom barato, pô. Um monte. Não, então, você falou assim, mas é início de SAF. Mas, pô, moleque, não é tão mais Não é início, tão entendeu? início. Já era pra Sim. estar, assim, já era pra estar melhor, já era pra estar mais Também encaminhado, pelo menos, né? Ainda Também você fala assim, caralho, gente, pô, já é SAF há um tempinhozinho aí. Obviamente que o prospecto é médio e longo prazo, mas no curto prazo já era melhor, era pra estar melhor do que realmente tá. O Vasco podia estar rebaixado hoje. O clube melhorou em diversos aspectos, tá? Hoje o Vasco tem a dívida muito menor. Piorar Hoje o não iria Vasco também, né, paga porra? em dia tanto os jogadores quanto os funcionários. Hoje o Vasco consegue contratar jogador da Europa pagando por milhões de euros. Muita coisa melhorou no processo. Só que o próprio processo da 777, que é o que se tem informação, atrapalha o trabalho do futebol do clube, entendeu? Você não pode, num mercado tão predatório como é o mercado de contratações, pô, hoje todo time tem scout bom, já sabe monitorar bem os jogadores e tal, demorar 10, 11, 12 dias para conseguir aprovar uma contratação, pô. Chega outro clube, atravessa e leva o cara, entendeu? E aí o Vasco fica refém disso, assim. Aí gasta muito dinheiro, paga caro, porque já não é muito atrativo vir jogar no Vasco. Você não vai jogar uma Libertadores, você não vai brigar pelo título do Brasileiro. Você tem a Copa do Brasil, Brasileirão e um time que paga bem e paga em dia, entendeu? Então como é que você vai atrair os caras, sacou? Você tem que fazer a proposta acontecer, você tem que ser um leão no mercado, pô. E o Vasco também não é. Então precisa corrigir esse processo para ontem, pô. Senão vai continuar acontecendo coisas medíocres com o Vasco do passado para um Vasco que não quer mais viver isso do presente, entendeu? Essa é a questão. E você deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Aparentemente, o Nova Iguaçu perdeu para o Inter, estava em crise e chamou o Vasco e deu certo. Enfim, tamo junto. Parabéns, Flamengo, campeão carioca. É nóis!